Boa noite, meus amigos. Sou eu, Yu. Gostaria de compartilhar minha meditação com os senhores, né? Ontem aconteceu basicamente uma tragédia, não é? E através dessa tragédia, eu resolvi trabalhar em cima dela, não é verdade? Ontem eu gravei o meu melhor vídeo. Eu fiz a minha melhor meditação. Mas estava alimentando o guerreiro interior errado. Era um guerreiro poderoso, mas egoísta, né? E assim, quando eu terminei toda a minha meditação, eu apreciei aquele lindo vídeo. Infelizmente, as minhas mãos negras foram lá e deletaram, apagaram aquele vídeo de 45 minutos, quase toda uma semana fazendo aquele vídeo com aquele intuito. Mas o meu próprio guerreiro interior egoísta, que eu desenvolvi, que eu desenhei durante toda a semana, apagou e não quis dividir. Foi triste. Confesso que hoje eu acordei sem forças, até dolorido, pela grande perda, não é verdade? Então, eu consegui ontem até fazer um vídeo engraçado, que é uma coisa rara. Mas infelizmente ele se foi. E o que eu resolvi falar com os senhores hoje? Através da derrota de ontem, de ter perdido algo muito precioso que eu cultivei, eu falei: hoje vamos falar de quê? Pareço um mafioso, não pareço, meus amigos? Alguma semelhança com o Coringa? Então vamos falar de drogas. Não é? O que são as drogas, meus amigos? Drogas são estimulantes, né? Que nos prendem tanto que fisicamente como psicologicamente. São remédios. Muitas dessas drogas, meus amigos, surgiram não pela máfia, não pela criminalidade. Muitas dessas drogas surgiram com o intuito de curar doenças, de formarem super soldados. Só que por fim acabou dando errado. Todos sabem que eu não gosto de drogas. Já bebi, sim, né? Tenho uma simpatia pela bebida por causa da forma na qual me foi apresentada pelo sistema japonês, mas hoje em dia não bebo também. Então, eu pensei e falei: por que não ensinar a você outros estimulantes, outras drogas que nos prendam e nos estimulem tanto psicologicamente como fisicamente? Sim, aquela droga dos sonhos, que não faz mal, não lhe deixa doente, não lhe deixa viciado, não lhe deixa correndo por uma rua, por entre os carros desejoso. E o pior é que nós temos essas drogas. O nosso corpo, por natureza, pede essas coisas. Desde o açúcar, desde o treino, desde a simples forma de se gastar dinheiro no shopping, desde a simples forma de entrar na sua limusine e dirigir sem rumo. Tudo isso são drogas que estimulam e nos prendem, ou fisicamente ou psicologicamente, meus amigos.
E até mesmo um cão. Quando nós adestramos um cão, o que que nós fazemos? Ele faz uma coisa útil e de bom proveito, nós damos aquela ração que ele mais gosta. Ele não faz aquilo que nos é útil, nós não o presenteamos. E assim nós usamos esse método. Todos nós vemos muito filmes, né, orientais de concentração de energias, não é verdade? Não é verdade? Essas concentrações de energia foi o que aconteceu, que eu deletei o meu vídeo, o meu melhor vídeo, o meu melhor filho. A meditação foi tanta que automaticamente o meu corpo absorveu tudo aquilo que eu tinha meditado. E por fim eu deletei o vídeo. Sem querer. Aí você vai perguntar, mas como assim, Yutaka? Vamos usar métodos permitidos que nos estimulem. Se você for lutar, for entrar num ringue, o que você faria? Que tipo de histórias você se alimentaria? Que tipo de fatos você buscaria? Você tem que tornar num ringue seu espírito agressivo, sua mentalidade voltada para um único foco, pontiagudo àquilo ali. E isso se chama concentração de energia. Você pode fazer tanto o bem quanto o mal. Por isso que as pessoas falam tanto, aquele fulano usou a arte marcial para fazer o que é ruim. Mas vocês sabiam que na religião também se tem o poder de fazer isso? Sim, meus amigos. Vamos supor que aquele fiel está à beira do suicídio. E ele está ali ajoelhado, comprometido com aquele pastor. E o pastor, diante de tantas histórias bíblicas para alimentar aquela pessoa que está com espírito de suicídio, o que aquele pastor lê? A morte de Sansão. E o que vai acontecer? O que aquilo ali vai gerar? Aquilo que era bíblico, aquilo que era para ser uma energia limpa, vai induzir e estimular aquele fiel que já estava propenso ao suicídio a realizar aquilo ali. As pessoas costumam dizer isso de lavagens cerebrais, né? Quais foram as palavras de Sansão antes de morrer? Ele pediu para que levassem ele próximo aos inimigos, pois ele já estava cego, sem forças. E ele orou a Deus e falou: Deus, me permita que eu me aproxime dos meus inimigos. E quando ele chegou próximo dos inimigos, ele ficou entre os dois pilares e pediu a bênção de Deus e falou: morra eu com os filisteus. E empurrou os pilares. E ele desabou todo o templo em cima dos filisteus. E naquele dia Sansão matou mais que teria matado em toda a sua vida. Então, repararam que isso é um estímulo excelente para tirar o ser da depressão, para o ser pular da cama. Mas nunca para você alimentar uma pessoa que está com espírito de suicídio. Então estas são formas de se manipular a energia. Foi o que eu fiz ontem.
Quando eu apaguei meu vídeo, eu manipulei a energia para criar um animal, um cachorro que eu admirei durante toda a minha vida, que basicamente foi o meu companheiro. Vivia enjaulado e eu manipulei toda a energia para aquele cão. Só que todos nós sabemos que os cachorros, os animais, são egoístas. Inclusive no vídeo eu falava do egoísmo. Se eu pôr um pedaço de carne ali, ele vai comer e vai proteger. Naturalmente. E ele apagou. Agora vamos voltar àquele espírito suicida. Agora, se aquele suicida, se aquele bom pastor que queria... Às vezes o pastor, ele é um pastor, mas ele não pode ler mentes. Ele não sabia que seu fiel estava flertando com o espírito suicida. Mas se ele soubesse, aí vamos supor, a Bíblia tem tantas coisas, tanto alimento para nós manipularmos a energia para dar aquele solavanco e tranco, né? Aquela droga boa, aquele estimulante natural. Leria o livro de Jó. E aquela pessoa que está com espírito de suicídio se alimentaria daquilo ali e se fortaleceria. Qual foi a história de Jó? Jó, ele tinha tudo na vida, mas num desafio entre Deus e Satanás, Satanás falou: Deus, Jó só é assim porque ele tem tudo, deixa que eu tire tudo dele. E Deus permitiu. E Satanás fez o pão que o diabo amassou com Jó. Mas Jó persistiu, resistiu, não amaldiçoou seu Deus. E venceu. E ganhou tudo aquilo que tinha perdido. Dobrado. Muitas vezes mais. Então, aquele estímulo energético que antes era o Sansão empurrando as pilastras, aquele empurrãozinho pro suicídio, eu transformei em perseverança. Agora sim, né? Para os senhores verem, né? Como aquele... O meu vídeo de ontem, né? Me incentivou a perseverar hoje e gravar outro vídeo. Já sei o nome para aquele animal que eu criei. Sansão. Não é verdade? Poderia ser Golias, né? Mas vamos buscar pelo menos as coisas boas, né? Então, meus amigos, isso é o fundamento que nós vemos aí nos mangás, nós vemos nos videogames, no Street Fighter, no Mortal Kombat, de se acumular energia e de se usar técnicas marciais para se acumular energia. O próprio jejum, meus amigos, é uma forma de se acumular energia. Eu, em particular, quando eu falo com as pessoas sobre o jejum, eu sempre explico: meu amigo, você realmente sabe fazer jejum? Você tem consciência do que é o jejum? Porque as pessoas falam assim: ah, esse mal aí você cuida com jejum e oração. Será que é assim? Será que Jesus se isolou em jejum à toa? Será? Ainda assim, quando Jesus buscou o isolamento para jejuar seus 40 dias, Satanás ainda apareceu para ele, para tentá-lo. O jejum, o que nós fazemos? Nós privamos o nosso corpo de se alimentar.
automaticamente o que acontece interiormente? Eu sou fisiculturista, né? Então, apesar de não ser formado, eu tenho uma noção dessa manipulação. O nosso corpo começa a gritar interiormente por nutrientes. Aí o que nós fazemos? Nutrimos o nosso corpo com cachaça? Com ódio? Com rancor? Não. Com espiritualidade. Buscar cada vez mais e mais o Espírito Santo. Aí sim você fará o jejum correto. As suas entranhas absorverão aquele alimento espiritual. O jejum é uma espécie de tatuagem. Os antigos guerreiros, os próprios prisioneiros marginais que estão dentro dos presídios, se tatuam para fazer o mal, para lutar com outro ser humano. O jejum é uma tatuagem, só que espiritual, de coisas boas. Como nós estamos ouvindo a música dos anjos, vamos buscar aqui a energia que eu estou de perseverança e vamos ver, né, o que eu encontraria aqui para alimentar esse jejum dessa dor que eu tive ontem, daquela perda. E por onde a energia do jejum mais flui? Pelo alimento. Então vamos usar a boca. Eu não sugiro que façam isso, né? Você não vai levar a sua Bíblia babada para a igreja, não é verdade? Mas essa Bíblia aqui, ela não sai do meu quarto. Mas eu não vou encostar a língua aqui, eu só vou usar a sensibilidade da música. E olha o que eu encontrei. Naum, o livro de Naum, apesar de ser um livro muito curto, é um livro muito proveitoso. Tanto que eu, em minhas formas de manipular energia, dediquei todos os meus catais. Era um segredo, já não é mais. E o que o livro de Naum diz? Esse lado aqui, ele faz o bem. Esse lado aqui faz o mal. É aquela manipulação de energia que eu falo para os senhores, que até mesmo um pastor, um ministro evangélico, um padre, pode manipular um ser com um espírito mais fraco. Vamos iniciar pelo lado bom, né? Quem tem todo esse direito, que é Deus. E o que ele fala? O Senhor é tardio em irar-se, mas grande força, e o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são os pós dos seus pés. Naum 3. Tá falando assim, aquela dor do jejum, aqueles degraus de suportação, as nossas entranhas interiores gritando por alimento, e nós o alimentando como um cão adestrado, com boa ração, com o Espírito Santo. Nós alcançaremos, andaremos na nuvem, como promete aqui o versículo, né? O Senhor tem seu caminho na tormenta, e o jejum é essa tormenta, é essa tatuagem. Mas é a grande realidade, meus amigos. Se os senhores não sabem fazer jejum, melhor seja que não faça. Confesso que eu já conversei com milhares de pessoas
E muito poucas pessoas souberam me explicar o jejum com perfeição. E nesse mesmo lado da página que eu falei que é o bem, fala assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam neles. O jejum é o momento de você trazer todos aqueles em que você confia. Não é hora de fechar as mãos. É hora de abrir. Geralmente quando estamos em alguns cultos evangélicos, algumas coisas, nós abrimos assim, né? Apesar de eu não usar isso, mas eu uso muito isso nos meus catais, né? Na forma de manipulação de energia, né? É hora de abrir as mãos, mas só absorver aquilo que você confia. Lembre desse versículo que eu li: ao culpado não tem por inocente. É o momento de você expulsar de dentro de você aquilo que é pecado. Porque se você em jejum se alimentar do pecado, meu amigo, é quase que o mesmo que participar indignamente da mesa do sangue e da carne. Quase mesma coisa. Não vai adiantar. Quem nunca viu aquele bêbado que o bar fecha e ele fica dando cabeçada na porta do bar pro bar abrir? Mesma coisa. E olha aqui, o que diz nesse mesmo lado da página, o lado bom. Mas eu vou ensinar o lado ruim também, meus amigos. Manipulação de energia. Assim diz o Senhor: por mais seguro que esteja e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. E ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. É o caminho de Jesus no deserto em jejum. Lembra? Jesus estava em jejum 40 dias no deserto, solitário. Ele escolheu aquilo ali. Mas infelizmente, né, como aconteceu ontem, quando eu fiz a minha criação mais linda, o meu filho predileto, ele teve que partir. Automaticamente, se você fizer um jejum perfeito, sem permitir fagulhas de pecado, talvez Satanás se apresente para você. Tipo assim: meu bom amigo, que tipo de energia você está acumulando aí que está me incomodando aqui nas trevas? Aí sim você vai ter o seu direito de lutar cara a cara com Satanás. Agora, se você ficar permitido sem telhas de pecado, Satanás não vai precisar se apresentar para você. Afinal, o recruta já resolve com facilidade, o cabo já resolve com facilidade. Mas aquele acúmulo de energia verdadeira que você acumulou vai precisar ser testada por Satanás, como aconteceu com Jesus nos 40 dias do deserto. E o que ele falou ali? Ainda assim serão exterminados, e ele passará, e ele te afligirá, mas não te afligirei mais, como diz os escritos, não é verdade? Resista ao mal e ele fugirá de vós. O jejum te deu respaldo a você resistir àquelas pequenas fagulhas que são os primeiros ataques. Sem dúvidas, apenas com a própria fé e o seu corpo em obras interiores, as entranhas interiores agindo. E você vai chegar numa conclusão que vai nascer uma flor. E aquela flor, Satanás vai aparecer para ele testar. Será que a tarefa é difícil?
aquele ser bem treinado, estudado, que treina todos os dias com fé, com palavras, com obras, quando se apresenta o oponente, será que é tão difícil assim? Agora aquele que faz o seu jejum e permite pequenas centelhas, está ocasionando o quê? Alimentando o quê? É o que eu costumo dizer, o primeiro pontapé que você tem que dar é na porta do bem. E seguir até o fim. E fechar a porta. É o jejum. Se inicia com uma oração, finaliza com uma oração agradecendo a tudo que o seu corpo absorveu, tudo que você aprendeu. Mas lembre daquele bêbado dando cabeçada na porta do bar. Muito cuidado com isso. Agora, né, como eu prometi, agora manipulação da energia pro lado ruim. Não é? O lado negro da força, não é verdade? O que fez eu apagar o meu vídeo ontem. Não é verdade? Na própria Bíblia nós podemos manipular isso. Eu não estou querendo ensinar, mas é que as pessoas, os pastores, os ministros tenham ciência, que as pessoas também não têm ciência. Será que sempre é o Espírito Santo que está falando, já que somos seres imperfeitos? E temos que arcar com nossas tarefas diárias? Às vezes a gente não está bem naquele dia. E às vezes as coisas que nós falamos pode prejudicar alguém. Por isso, nas artes orientais, tipo budismo, essas coisas, eles evitam muito palavras e gestos cortantes. Consegue entender? Sambar na cabeça de Satanás, aniquilar o inimigo, são coisas que são desnecessárias de se falar. Vamos pro lado ruim. Esse que aqui que eu tapei com uma... E ele está falando. O cavaleiro levanta a espada flamejante e a lança relampagueante, e haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão dos pecados da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos em seu deleite, e as gerações com as suas feitiçarias. É o livro Naum 3, 1 a 3. Tá falando assim, se fazer o mal. Por que ele usou a meretriz? Se vender. Usar aquele momento sublime do jejum para fazer o mal, para absorver energias ruins. Ele usou uma meretriz, que usava feitiçaria, essas coisas todas. Se você usar o lado bom, você vai se sentar com a meretriz e vai conversar. Compreender o ser humano que ela é. Só não vai querer aquele pecado para você. Mas se absorver com energia ruim, é aqueles vocábulos, né, de soltar os cachorros. Você não presta, você é uma meretriz, etc, 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 etc. Não precisa. Existem certas coisas que o mundo não precisa alertar. Você precisa ser o diferente, o diferencial. Não se igualar. O próprio ser que paga uma meretriz é o que xinga a meretriz. Então, o próprio mundo se encarrega. Então você tem que ser o diferencial disso tudo.
Perceberam a forma de energia? Já reparou? Existe um provérbio que fala, né? O ser humano, quando fica muito tempo privado de uma coisa, quando nós apresentamos, ele se torna muito agressivo. E é verdade. Quando nos privamos muito de pecado, quando mostramos aquilo ali, tendemos a nos assustar. Como aconteceu ontem, eu acumulando uma energia, fazendo a minha linda pintura. Doido, louco, para apresentar aos meus amigos. Mas a mão negra apagou o meu desenho. Aí hoje eu tive que me apresentar aqui, cansado, triste, pesaroso, para falar da minha derrota, da minha criação, que se foi, nunca mais voltará. Lembrando que a nossa má inclinação pode fazer de mesmo uma coisa muito boa algo ruim. Então a primeira coisa que devemos aprender é lidar com nossas más inclinações. Eu nunca incentivo as pessoas a fazer ecumenia, a irem muitas religiões. Mas eu sempre elogio o berço budista que eu pude ter de 10 anos, que luta exatamente contra isso. Como assim, Utaka? Quando você vê um japonês, eu com todo o meu berço cristão, essas coisas assim, ele é um ser meio que pagão, ele não segue a religião, mas não erra. Simplesmente não gosta de errar. Por quê? Ele luta constantemente contra a sua má inclinação. Às vezes até as minhas palavras amorosas, cristãs, eles botam a mão na boca, apavorados, dizendo, e o Taka-san, não é assim. Você precisa cuidar do que é seu. Respeitando aquilo que é seu, automaticamente você respeita os outros, o Taka-san. Aí eu ficava olhando para ele e falei, ó, eu não vou nem discutir com o senhor, não tenho como discutir com o senhor. Não vejo você errar sem sequer ter lido a Bíblia. E aquilo ali me interessava, aquela energia de praticar e fazer, a forma de trabalhar, você já percebe que é um ser nobre de berço, diferente da gente, que às vezes se alimenta do amiguinho ali que não sabe trabalhar direito, às vezes se alimenta do erro dos outros. Não. Quando nós olhamos aquele japonesinho que simplesmente só está com comprometimento com ele mesmo, nós percebemos o nosso tamanho. Então, meus amigos, os senhores conseguiram entender o que eu estou falando? Estamos falando de drogas farmacêuticas, né? Remédios, né? Naturais, que podem ser manipulados para o bem como para o ruim. Na arte marcial, em principal no Kung Fu, fala: enquanto uma mão fala a verdade, a outra fala mentira. É uma que está sempre escondida. É uma forma simples, né, de se apresentar aquele yin yang, não é verdade? Aquela má inclinação que nós temos no coração, que é bíblico.
Eu ainda lembro, né, do meu vídeo de ontem que partiu, que fugiu, que nunca mais voltará, que eu disse, né? Que falava assim, Yutaka-san, todos nós temos esse cão que você criou, que fugiu. Mas você sabe onde está a nobreza, onde está a honra, onde está a dignidade? Aí eu falei, não. Em não permitir que ele fuja. Quanto mais tempo você mantê-lo preso, mais degraus você consegue subir até a excelência. Nesse sentido, esse cão é o temperamento. Chutar uma coisa, jogar uma coisa, xingar uma coisa. É quase toda a noção budista, quase toda a noção que Jesus queria falar. Mantermos aquele nosso cão interior preso. E cada vez mais ele vai se sentir bem estando preso. Mas quando permitimos muitas saídas dele, que ele rompa muito as suas correntes, nós vemos o que a gente vê em todo lugar. Um cão feroz defendendo o que é dele, querendo morder todo mundo. Por quê? Porque foi ensinado e alimentado assim. O jejum dele foi esse. Em atacar, em agredir, em pegar. Mas esqueceu daquele livro de Naum que eu acabei de falar. Ser tardio em irar-se. Pegar seu caminho na tormenta. Entrar no deserto por 40 dias. Deixar as pequenas fagulhas de pecado para trás, sabendo que Satanás está incomodado com esse progresso, com esse processo, e que cedo ou tarde ele vai aparecer para testar essa sua energia. Afinal, tudo que ligarmos aqui nessa terra será ligado no reino dos céus, meus amigos. Será que essa energia que você está produzindo vai passar pela mão de quem antes na alfândega? Na mão de Satanás. Quando Deus estava lá contemplando a beleza de Jó, quem que estava vindo do passeio? Lembra quando Deus falou por onde andava Satanás? De passear e rodear a terra, meu bom Deus. Quem que passa assim, ó, tá ali, ó. Eu sou a alfândega. Quando nós acumulamos essas energias poderosas, potentes, mas quando nós perdemos pelas fagulhas, não bebemos todo o copo e perdemos por essas fagulhas gotejantes aqui. Me digam, será que Satanás vai ser preciso se apresentar em corpo e espécie? Ou vai mandar só recruta que não sabe nem dominar um corpo direito para ir lá te atormentar? Me digam. E o que mais nós vemos são pessoas que não bebem todo a caneca. Eu não estou acusando ninguém, mas eu estou falando da energia que vemos. É preciso beber toda a caneca.
Não foi à toa que está escrito isso na Bíblia. Está falando assim: quando você limpa toda a casa, mas você permite que o espírito anterior que você expulsou volte, automaticamente ele vai trazer outros 7 pior. Aí você vai me perguntar: Yutaka, então a gente tem que manter a casa suja? Tem que manter a casa limpa e não permitir que os outros 7 venham. Conseguiu pegar? Racionalidade. Razão. Jejum. E hoje em dia, né, quando as pessoas, eu ouço muito falar de jejum, só um lugar, né, conseguiu me explicar melhor essa forma de jejum. Porque está cada vez mais difícil, meus amigos, fazer um jejum real. Então é muito melhor fazermos um jejum contínuo de abstenção apenas contendo a luta, do que darmos esses rompantes e não fazermos aquilo que é o mais correto. Será que eu estou errado? Não vamos usar a Bíblia, já usamos, né? Vamos pegar, eu tenho um bolo de livros aqui, vou pegar um livro qualquer, um livro assim, neutro. Um livro de músicas. Todas as músicas da MPB. E vamos folheá-lo, vamos ver qual é o mais certo. Um jejum contínuo de abstenções com suavidade, ou aqueles rompantes que não conseguimos fazer direito e às vezes tendemos a prejudicar mais e mais. Tá falando assim, parece até uma brincadeira, né? Apareceu a música do Mamonas Assassinas, Pelados em Santos, né? Vamos ler, aqui não é uma conotação religiosa, né? Vamos ler o que fala, eu não sei qual é a letra dessa música. Nina, seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão, meu docinho de coco, tá me deixando louco. Minha Brasília amarela, tá de portas abertas pra morte de você se amar. Pelados em Santos. Agora vamos deduzir. Estamos tão acostumados, né? Aquela energia de pegar e nunca acumular e trazer para si. Aí um jejum vai resolver. O que vai ocasionar aquele jejum? Vai ocasionar o que aconteceu com o meu desenho, meu cachorro que fugiu. Eu vou permitir a limpeza do meu corpo. As entranhas interiores vão gritar por nutriente. E que tipo de nutriente eu tenho? O de criticar, de apontar dedos, de pegar a coisa dos outros, de destruir. E será que esse jejum e oração vai resolver? Até no livro de Provérbios fala: dá bebida forte ao pobre cansado de espírito. Nessa hora, às vezes até a pessoa beber, ter um porre que é algo neutro, longe da santidade, pode ver, Pelados em Santos. Santos de
santidade. Longe da santidade que tentar trazer para a santidade. Quantas vezes eu não fiz isso e falava, meu bom amigo, como é que foi aquele porre? Aí ele falava, bom, eu acordei revigorado, meu bom amigo. Não pus as minhas mãos santas nem minhas luvas negras. Apenas me sentei e com a minha qualidade de ser humano tentei tratar. Não é verdade? Então aqui, meus amigos, vamos terminar esse vídeo. Foi um vídeo demorado, né? 45 minutos. Quisera eu que houvesse uma chave, né? Que eu trancasse o vídeo para que eu não apague, né? Para depois... Porque que o que eu faço? Qual é meu padrão? Eu medito, gravo o vídeo, aí treino, né? Aí durante o meu treino, eu gravo um vídeo bem curtinho, rápido, né? Como se fosse aquela energia que escapa, né? E durante essas gravações da energia que escapa, que eu apaguei esse meu vídeo. Tá bom, meus amigos? Então, aqui deixamos, né? O nosso vídeo, né? O substituto, né? O único substituto que surgiu para aquela minha criação maravilhosa que fugiu ontem, devido à minha manipulação de energia ter sido um pouquinho errada. Quase que eu termino sem tocar o sininho. Lembra? Tudo que fizeres tem que se iniciar e se terminar com uma oração. Caso contrário, a porta vai ficar aberta, a porta vai ficar fechada e vai ficar essa loucura, né? Sempre, como é que se diz? Confirmar. Ao invés de apontar dedos, não. Confirmar. Com o quê? Com a racionalidade, com a razão. O mundo tem muitos braços. Satanás, com aquele leão que brava buscando quem tragar, confunde muito a nossa mente. Então, é sempre bom confirmarmos se aquela porta-chave está trancada ou não. Se não acontece o que aconteceu ontem, 45 minutos de vídeo, um vídeo maravilhoso, com humor, com alegria. Perdido.